pessoal, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo é para falar um pouquinho sobre como eu me tornei terapeuta, como que foi esse processo, as minhas aflições durante o tempo de faculdade e até o momento que eu escolhi mesmo que era isso que eu iria fazer no momento presente, que eu iria trabalhar com isso, né? Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu vejo que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre empreendedorismo, como elas começam novos projetos, e eu vi que talvez pela minha história, né, poderia trazer algum tipo de inspiração para que você consiga realizar seus projetos, seus sonhos e tirá-los do papel. Porque também ao longo desses processos eu passei por muitos traumas, muitos medos e inseguranças para que eu me tornasse uma terapeuta e conseguisse me expor na internet, né? Porque eu trabalho muito com Instagram, então eu faço vídeos e foi um momento que eu tive que trabalhar muito essas questões de exposição e de medo mesmo de dar errado, né? Mas enfim. Então eu formei em Direito, né? E na faculdade eu tinha toda aquela confusão, né? Ai, será que é isso que eu gosto? Será que não quer? Não é? E aí eu sempre tentava arrumar alguma coisa ali no Direito que eu gostasse mais. E era sempre alguma questão mais voltada para um lado do direito que eu me interessaria mais, caso fosse trabalhar com aquilo, que era defensoria pública, né? E trabalhar com a questão mesmo de projetos sociais, que era a parte que eu mais me identificava no direito, mas também não era essa identificação, sabe, aquela coisa toda. E enfim, aí eu formei na faculdade e falei, gente, eu não quero mesmo trabalhar com isso, não quero mesmo, mas se surgir, ok. Mas aí como eu já me sustento, tem muito tempo, né, tem muito tempo que eu sou responsável por me sustentar. E aí como eu tava nesse processo, né, de formei e agora não tem como mais me sustentar, né? Eu não tinha como mais me sustentar porque um dinheiro que eu já tinha guardado para a faculdade tinha acabado e eu precisaria trabalhar. E eu falei, vou trabalhar em qualquer lugar ou vou fazer um novo projeto, não sei. Mas aí eu mudei de cidade e estava fazendo um curso, estava fazendo uma matéria ainda na faculdade lá é uma cidade de 2 horas mais ou menos de distância. E aí, por eu estar fazendo essa matéria, eu não conseguia trabalhar num lugar né, assim, que tivesse um emprego que eu precisaria estar lá de 9 às 6 da tarde. Eu não conseguia, porque direto eu tinha que ir para Valadares, né, que é a cidade que eu tinha essa outra matéria. E também não conseguia trabalhar com direito, porque eu não tinha formado totalmente ainda, né? Faltava uma matéria que eu nem lembrava que eu tinha que fazer e eu precisava fazer essa matéria, né? E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu precisava me sustentar. Eu comecei a criar ideias, né? Do tipo assim, ai meu Deus, o que eu faço? E fui criando ideias. Aí eu comecei a vender pasta de amendoim. Eu fui lá em São Paulo fazer um curso de personal organizer e comecei a ter esses projetos na minha mente. E aí, ao mesmo tempo, eu pedia muita mesmo direção para poder fazer alguma coisa, né, em relação à minha área mesmo que eu já tinha feito o curso de Reiki, de Theta Healing, mas eu tinha muitos bloqueios que realmente eram tão bloqueios que eu me bloqueava de vê-los, né? Eu achava que estava tudo bem e de que eles não existiam, de que eu só não queria trabalhar com isso, né? Apesar do que, sempre que eu saía com os meus amigos, eu gostava muito de falar. Essa era uma parte que eu me encantava muito, sabe? De poder falar sobre a mente, de poder falar sobre o comportamento humano. Outra parte que eu sempre me interessei foi sobre a questão de observar o comportamento das pessoas, entender por que elas estão fazendo aquilo ali, de escutar histórias, né? Eu gosto de ver o outro como ele inteiro mesmo, como um ser humano, as histórias que ele passou e tudo mais. Eu já gostava muito disso, mas eu não conseguia encarar a profissão de terapeuta como uma profissão mesmo. E aí, foi um momento assim muito de reviravolta mesmo na minha vida, porque foi um momento que eu pude olhar para todas essas crenças que eu vinha carregando para
me assumir como terapeuta, como curandeira mesmo, para poder liberar toda essa carga que estava me bloqueando totalmente, né? E eram crenças do tipo que eu nunca imaginava que eu tinha, né? Porque eu já estava bem resolvida, achava que estava bem resolvida com essa questão de julgamento externo e tudo mais, mas eu fui trabalhando isso em mim e vi que eu tinha muitas crenças ainda, porque as nossas crenças a gente pode começar a perceber elas na nossa vida diária mesmo. Mas muitas das minhas crenças estavam relacionadas ao meu pai, né? O que ele ia pensar, se ele ia aprovar ou não e tudo mais. E ele já faleceu, então eu não tinha um contato ali com ele na prática para poder enxergar situações. Mas através do Theta Healing eu fui me trabalhando nesse sentido de questionar o que ele pensaria a respeito e tudo mais. E eu vi que eu tinha uma necessidade muito forte de depender da aprovação dos meus pais, né? Na verdade, eu tinha uma necessidade muito forte de sempre me mostrar essa mulher que vai atrás dos seus sonhos, que realiza, que trabalha, que conquista, porque no fundo a linguagem que eu senti do amor, né, a linguagem que eu vivenciei do amor na minha infância eram quando eles falavam. Então eles sempre tiveram orgulho, nem sei se é orgulho, né? Essa questão da minha pessoa, quando eu tirava quando eu era reconhecida, na verdade, pelas coisas que eu fazia mais ligadas à inteligência intelectual. Então eu cresci vendo que como se o amor fosse isso. Então, mais velha, eu percebi que a minha forma de sentir o amor era muito nesse mesmo aspecto de reconhecimento das pessoas, de validação das pessoas, nesse sentido de inteligência intelectual. Então eu tinha esse medo de me expor enquanto terapeuta por essa falta para as pessoas acharem essa falta de reconhecimento intelectual. Vi que tinha muitas crenças também relacionadas a um campo histórico mesmo, de me tornar terapeuta, de me tornar uma curandeira mesmo, né? Porque o Theta Healing, ele trabalha com uma terapia de cura energética, então, querendo ou não, é uma curandeira mesmo, né? E eu tinha muitas questões com essa palavra, né? Quando me falavam isso, você é terapeuta, eu tinha um travamento mesmo de falar, parece que ficava aqui. E eu não conseguia entender o porquê disso, né? Eu achava que eu falava assim, não preciso ganhar dinheiro com isso, né? Eu utilizava isso como desculpa, mas era somente uma desculpa porque tinha muito mais coisa por trás disso tudo, né? Que eram esses medos mesmo de exposição e tudo mais. Mas aí eu fui trabalhando todas essas questões, medo de exposição, medo de julgamento, que são questões muito profundas mesmo, que devem ser trabalhadas. Por quê? O medo da exposição e o medo de julgamento, eles têm coisas por trás disso, né? Você tem que refletir na sua vida o que vai te acontecer de ruim se você for julgada pelas pessoas. Normalmente é uma sensação de que você vai deixar de pertencer, é uma sensação que você vai estar sozinho. Então, o ponto é achar o medo por trás disso tudo, né? Para que você consiga trabalhar essa questão principal desse medo de não se sentir pertencente, esse medo de não ser aceito, esse medo de estar sozinho ou que surgir, né? Porque cada pessoa é única, então seu medo pode ser um medo diferente mesmo. Então, no meu caso, era mais essa questão, medo de não pertencimento. E eu vejo também que tinha muito essa questão do medo do sucesso, né? É muito engraçado porque quando a gente quer começar um novo projeto, as pessoas podem ter duplamente o medo do fracasso e o medo do sucesso, ou o medo do sucesso e o medo do fracasso separadamente. Mas eles estão bem associados mesmo. A pessoa ela tem medo de realizar algum projeto e de fracassar ali, mas aquilo está muito envolvido com a identidade que ela criou sobre si mesma, né? Por exemplo, se no meu caso, né, que fica mais fácil de entender. Os meus pais sempre me viram principalmente meu pai, com essa pessoa que realiza. Então, assim, se por acaso eu fracassasse como, entre aspas, né, porque também não existe essa questão do fracasso, mas se eu fracassasse como terapeuta, eu perderia essa identidade que as pessoas construíram sobre mim, sabe? De que tudo que eu faço dá muito certo, e principalmente a imagem que meu pai construiu sobre mim. Então, eu acharia que no inconsciente, tá? Isso é inconsciente, eu acharia que eu estaria perdendo o amor do meu pai. Por isso que é muito importante olhar pro inconsciente, né? Para essas questões mais profundas, porque a nível consciente eu sempre falava que estava tudo bem, eu só não queria trabalhar com aquilo ali, não queria,
utilizava, né? Ah, não quero mexer com isso agora não. E aí também, em relação ao medo do sucesso, por que outras pessoas têm esse medo do sucesso? Porque elas não têm a noção do que elas vão fazer se elas tiverem todo o sucesso do mundo. Tenta se imaginar em alguma situação depois desse vídeo que você tem todo o sucesso, todo o reconhecimento do seu trabalho, todo o dinheiro desse mundo com o seu trabalho. Como que você vai lidar com isso tudo, né? Por exemplo, você pode achar que você não vai dar conta de lidar com aquilo tudo, vai ser muita informação, você tem crenças do tipo que você vai deixar de trabalhar, que você vai perder liberdade, que você vai perder seu tempo de lazer, de hobby por causa do trabalho. Então também tem muito a ver com essa questão do real significado que a sua mente criou do que é trabalho, né? Porque eu também vi meu pai trabalhando muito mesmo, assim, eu me sentia criança trocada pelo trabalho. Então eu não conseguia visualizar a criança, e isso ficou no meu inconsciente, como que era possível que tivesse trabalho e amor ao mesmo tempo, trabalho e lazer ao mesmo tempo, porque o que eu vivenciei do meu pai foi só trabalho. Então eu cresci com um conceito muito fechado, muito pesado do que era o trabalho e do que eram as obrigações. E aí também surgiam essas outras crenças, né, do tipo, trabalho é muito ruim, trabalho é muito pesado e tudo mais, que também vejo que bloqueia muitas pessoas. Só que como eu estava falando do medo do sucesso, né, voltando agora ao medo do sucesso, muitas pessoas têm esse medo mesmo de dar tudo certo, né? Porque elas utilizam também como uma necessidade de se sentir pertencente essa questão de poder reclamar, de ter algum problema. Por mais estranho que isso possa parecer, é como se quando a gente tem um problema, quando a gente pode reclamar, a gente consegue receber a atenção de outras pessoas. Então a gente está tendo ganhos com isso, né? Nos colocando como vítima. É como se é igual quando você está na fila do supermercado, né? Parece que você começa a criar vínculos ali com as pessoas que estão reclamando. Sempre surge alguém que fala, nossa, que fila grande e tudo mais. E aí você vai criando vínculos com essas pessoas através da reclamação. Então, se sua vida estiver 100% boa, a sua mente inconsciente ela também pode ter essa sensação, né? De que ela vai estar tão bom, ou que vai estar tão bom que isso vai acabar rápido, ou vai estar tão bom que não vai ter sentido de viver, né? Ou de se sentir pertencente. Porque às vezes você pode vir também de uma família que tem um histórico mais difícil nessa questão material, profissional, e sua mente inconsciente pode achar que você não vai ser pertencente àquela família por todos esses medos mesmo, né? Então, tem toda essa questão, conforme eu falei, né, do medo do fracasso, do medo do sucesso, principalmente. E outro ponto também em relação ao medo do sucesso, que eu vejo bastante, é relacionado ao fato de que, por exemplo, dar exemplo novamente, eu tenho lá no Instagram e pensava assim, nossa, se esse Instagram ele começar a bombar demais, né, vai surgir haters na minha vida. E aí, como que eu vou lidar com essas pessoas, né? Como que eu vou lidar com a opinião contrária? Então, todos esses medos também são uma possibilidade para que a gente olhe para a gente mesmo, né? Olhar para o que tem aí por detrás disso tudo, né? Nessa questão da exposição e tudo mais. É claro que eu não estou falando aqui que você deve necessariamente gravar vídeos ou ir para o Instagram ou começar hoje o projeto que você quer. Mas é para tomar consciência do medo por trás desses projetos que estão te impedindo. Porque é muito mais fácil a gente colocar, realmente falar que é o dinheiro, realmente falar que é o tempo, mas na verdade muitas vezes são esses medos que a gente tem por trás disso tudo que acabam nos bloqueando, né? Não é o dinheiro em si ou o tempo em si, é tudo isso por detrás. E aí, nessa questão do hater que eu falei, eu comecei a visualizar isso, porque toda vez que eu me imaginava, né, tendo um alcance maior de pessoas no meu Instagram, eu pensava que ia surgir essas pessoas e, consequentemente, eu não ia saber lidar com elas, ia ter dislike nos vídeos e não ia saber lidar com isso tudo. Então, foi um momento oportuno também para mim, para eu poder olhar para isso tudo, né, e ver o que tem de pior de caso alguém dê um dislike ou caso alguém venha e comente uma opinião contrária. Porque relacionamentos, o outro é um espelho mesmo, né, ele vai refletir ali seu medo principal, né, assim, o que
tem ali pra te mostrar. Porque assim, a gente não tem como mudar a opinião do outro, né, nesse sentido. Por exemplo, se surgir um hater, eu provavelmente não vou mudá-lo, até porque quem sou eu para mudar, né, alguém se ela não quer, ou quem sou eu para achar que a minha opinião também é a mais válida. Mas assim, vai surgir um hater, ele vai comentar, mas eu posso escolher a forma como eu vou lidar com essa exposição, como eu vou lidar com aqueles tipos de comentários, né? Porque, igual eu tava vendo um vídeo de uma youtuber, ela tava falando que ela tem mais de 5 bilhões de inscritos, né? E ela falava que em um mesmo vídeo ela leu o seguinte comentário: esse foi o pior vídeo que eu vi na minha vida. E um outro comentário ela viu: esse foi o melhor vídeo que eu vi na minha vida. Então, assim, sempre vai existir essa polaridade, né? Mas você pode escolher a forma como você lida com isso, né? De realmente estar numa posição de que tudo bem, ok, vai surgir essas pessoas com opiniões contrárias e que não acreditam, por exemplo, no Theta Healing, mas isso não diz respeito a mim especificamente, porque eu tenho total consciência, certeza absoluta das transformações que eu vivencio e que sou um canal de transformação na vida das pessoas com a técnica. E eu não preciso depender exclusivamente da opinião delas para me sentir reconhecida, né? Porque eu tenho esse reconhecimento principalmente na minha própria vida, na minha própria transformação, né? O tanto que eu já mudei. E esse é um ponto que eu acho muito importante também, porque vejo que muitas pessoas querem começar projetos, né? Igual eu falei que eu vim de pasta de amendoim, comecei personal organizer, mas eram projetos de empreendedorismo muito bacanas, porque eu realmente gosto dessa questão do empreendedorismo, eu gosto de ver oportunidades em vários mercados, eram bem bacanas, tinham muitas ideias, muita disposição, mas não eram coisas que estavam alinhadas com o que eu realmente no fundo queria. Porque ainda estava sendo, na hora que eu tinha que fazer alguma pasta de amendoim, ou na hora que eu ia divulgar como personal organizer, eu nem queria tanto fazer aquilo ali, porque no fundo eu sentia um peso ainda, sabe? Na hora que eu ia fazer a pasta de amendoim, na hora que eu ia me ofertar como personal organizer, eu sentia um peso muito grande, porque eu estava fazendo coisas que eu não queria fazer. Então também tem esse ponto, você entender o motivo que você está fazendo esse projeto, o motivo que está te fazendo iniciar esse projeto. Sem essa neura também de que você tem que alcançar um determinado sucesso ou alcançar determinado patamar de alguma coisa, né? Simplesmente eu acho que o ponto principal, que as coisas começaram a fluir mais pra mim, que muitas pessoas perguntam, como que fluiu tão rápido? Porque eu sinto como se eu tivesse realmente alinhada com o que eu vim pra fazer mesmo, alinhada com a essência, sabe? E não no sentido assim que você não tá alinhado com sua essência, nem nada do tipo. É só porque eu me pergunto mesmo na minha vida prática, o motivo por trás das minhas ações. Por que eu escolhi esse caminho? O que eu tô buscando fazendo tal determinada coisa? Se é pesado pra mim, por exemplo, gravar um vídeo naquele dia, eu não vou gravar porque precisa de ter vídeo toda semana. Se é pesado pra mim gravar stories todos os dias, eu não vou gravar porque precisa gravar todos os dias. Mas ao mesmo tempo eu também não vou sentar e ficar esperando as coisas acontecerem. Eu prefiro estar numa posição que eu cuido da minha saúde mental, cuido da minha conexão comigo mesma, do meu autoconhecimento e deixar que as coisas fluam com naturalidade. Então, quando eu quero falar alguma coisa, gravar um vídeo, isso vai surgir de um lugar muito mais leve. Então, tudo que eu fiz até hoje, neste trabalho, tem realmente pouco tempo mesmo, foi de uma posição leve. Então, por mais que eu tivesse que ficar acordada até de madrugada para gravar um vídeo, ou fazer um e-book, ou fazer um site, isso não foi um peso, não foi um sacrifício. Acho que é esse o ponto. Como era se eu tivesse que ficar fazendo pasta de amendoim de madrugada? Eu ia achar aquilo insuportável, porque não tinha todo esse peso, sabe? E outra questão principal dessa conexão com a sua essência, que eu acabei de falar, é você entender o real significado daquilo pra você. Por quê? Não é porque todo mundo tá gravando vídeo que você precisa necessariamente gravar. Você tem que ver ali, realmente buscar o autoconhecimento nesse sentido para ver o que faz sentido verdadeiramente pra você. Porque vai ficar forçado, entendeu? Você começar a fazer coisas que não fazem o menor sentido pra você. Vai ficar forçado, o outro vai sentir, porque a gente
quem tá aqui provavelmente acredita nessa questão da energia, o outro vai sentir mesmo que inconscientemente. Você, não, no fundo, não vai estar querendo fazer aquele vídeo, então você já vai gravar com toda uma carga pesada, né? E não vai ser natural. Por isso que eu acho importante você tomar consciência do que é importante para você. E é claro que pode ter toda essa questão do marketing, do não sei o que, do não sei o que, mas também tem um marketing muito forjado no sentido de que, do que eu acabei de falar, você forçar situações. Eu, Isabela, na minha vida, isso nunca deu muito certo. Eu prefiro parar um pouco, ver o que eu quero, o que eu tô buscando, qual que é o melhor pra mim, o que faz sentido pra mim principalmente, o que não tem a ver com o meu conteúdo, com o que eu posto, com o meu trabalho, né, e tomar consciência disso. Então, por que você quer fazer o que você acha que quer fazer, né? Você tá buscando um reconhecimento, você tá buscando se conectar com o que você verdadeiramente acredita, e também por que você tá esperando o momento ideal para começar a fazer isso, né? Tá aí entramos em outra questão muito interessante, que é a questão do perfeccionismo, de pessoas que têm crenças de perfeccionismo que acham que precisam esperar o momento ideal para começar a agir, para começar a fazer alguma coisa, para começar a tomar consciência, mas essas pessoas que eram eu também, né? Eu era assim, são as pessoas que mais procrastinam, porque ou elas fazem 8 ou 80, aí quando não é, elas não fazem nada, mas elas esquecem das 72 possibilidades nesse meio termo. Então, tem esse tipo de pessoa. Tem pessoa que eu já falei que tem medo do fracasso, aí tem que entender os medos por trás disso tudo, né? Se é de decepcionar a si mesma, decepcionar os seus pais ou as pessoas que você convive, ou de não se sentir pertencente. Medo do sucesso, como que você lidaria com todo o sucesso do mundo? Você acha que tem capacidade de lidar com isso tudo? E se não tem, o porquê? Que medo que tem por trás disso tudo? Essa questão do perfeccionismo que eu acabei de falar. Essa questão também de você achar que é o dinheiro e que é o tempo também, que você tem que esperar tudo isso para começar a agir. E eu também tinha essa sensação, né, vou contar mais uma historinha aqui que eu gosto, né, eu também tinha essa sensação de que eu tinha que sempre esperar alguma coisa. Só que isso também é uma falácia, é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Por quê? Porque eu comecei a observar isso na minha vida diária. Toda vez eu falava assim, não vou pra academia, não, porque eu não tenho roupa. Aí eu comprava roupa, ia pra academia? Não. Aí comprava um tênis, ia pra academia? Não. Eu vou começar uma alimentação melhor, então eu tenho que ter tal máquina, tal coisa lá que faz suco verde. Comprava, fazer suco verde? Não. Por quê? Tá muito mais relacionado a uma mudança de consciência e um agir a partir das circunstâncias que você tem no hoje, no aqui e agora, do que você esperar algum momento perfeito para começar a agir ou esperar alguma coisa para começar a agir. Olha para sua vida agora, no momento presente. Como que você pode agir para realizar o que você quer com o que você tem hoje? Não importa se alguém tem X ou se alguém tem Y. O que você pode fazer com o que você tem no aqui e no agora. Quando eu comecei também com o Instagram, né, do Theta Healing, do Illumine-se, eu nunca fiz cursos de marketing, como é que chama? Aquelas artes do Instagram, eu fui aprendendo. Então, assim, aproveita essa chance para pesquisar conteúdos gratuitos na internet, ver vídeos, ler livros e vai se aprimorando e aos poucos as coisas, a mágica vai acontecendo, sabe? Sem essa ansiedade de que você tem que chegar em algum lugar, conquistar tal coisa, porque isso vai bloquear a sua criatividade, o seu projeto. A criatividade, ela vai vir, você só precisa estar nesse momento de conexão consigo mesmo, de mais silêncio, para poder deixar que ela flua e que você comece a observar os insights de como você pode agir, né? Porque dependendo, você pode, não sei, exemplo, né? Pedir um dinheiro emprestado, vender alguma coisa que você não está usando ali para conseguir o dinheiro que você quer, ou você pode arrumar um tempo nos finais de semana, à noite, simplesmente começa, né? Simplesmente dê o primeiro passo. Aí as coisas vão fluir. O universo precisa desse primeiro passo, precisa dessa manifestação, que essa manifestação aconteça, né? Então, assim, esse vídeo era para falar sobre a minha história de terapeuta, para poder inspirar os seus projetos, os seus sonhos de empreendedorismo. E eu espero que tenha feito sentido essas colocações, reflexões, e que você comece a colocar em prática, né? Principalmente, que eu vejo que o principal mesmo é colocar em prática a partir de agora.
Então tá bom, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.